Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou estudante do quarto ano do curso de licenciatura em Artes Visuais pela Unispar, Campus Curitiba 2 FAP, e hoje eu vou apresentar para vocês o texto desenvolvido com a minha professora e orientadora, Rosane Teixeira, que se intitula Cidade enquanto Espaço Educador e Potência Criadora. É, a nossa pesquisa, ela vai partir do princípio para conceituar essas questões do que é uma cidade e como que essa cidade ela vai ter essa potência de criação e essa potência de educação nas pessoas que ocupam essas ruas da cidade, né? E como que essas metrópoles contemporâneas elas vão influenciar na formação daqueles que vivem nela. Não apenas, aqui a gente coloca como os professores de artes visuais, mas não apenas esses professores, todas as pessoas que ocupam esses espaços. Então, o que é uma cidade, né? Quando a gente pesquisa no Google, a plataforma mais corriqueira de pesquisa, né? A gente encontra que a cidade ela pode ser um espaço com casas e prédios e que essa cidade ela pode ter universidades, ela pode ter shoppings, ela é esse espaço de um aglomerado de pessoas, mas, acima de tudo, a gente vai partir da ideia de que a cidade ela é um espaço de socialização. Desde os primórdios dos conceitos da cidade, a cidade ela vai ter essa característica de socialização. Então, a gente vai partir disso. E o Guel, ele vai falar sobre como que é necessário que seja pensada a cidade enquanto, enquanto uma questão feita por pessoas, né? Então, que as pessoas sejam vistas antes das questões estruturais, antes das edificações, que as questões sociais sejam vistas antes dessas edificações. É, a Costa e a Yane vão falar sobre como que essa sociedade que vai ocupar essa cidade por consequência, ela é feita por pessoas e que com o passar dos anos, com o passar das gerações, assim, desde a modernidade até a contemporaneidade, muita coisa mudou. É que atualmente, na contemporaneidade, é necessário que sejam pensados também os interesses individuais dos cidadãos que ocupam essa cidade, né? É necessário que exista, sim, um pensamento de dimensão social e coletiva, mas não apenas isso, que exista um pensamento do indivíduo, que as pessoas, elas possam vivenciar essa experiência de forma plena. Então, por consequência, é necessário que seja atendida a maior quantidade de reivindicações dessas pessoas, de particularidade dessas pessoas, e, por consequência, demandas específicas dessas comunidades. Então, partindo disso, a gente entende também que a cidade ela precisa proporcionar essa condição de abertura que o Ricord vai falar para proporcionar esse potencial criador, né? Que a cidade ela vai ter esse caráter de ter essa questão convidativa para as pessoas que ocupam essa cidade e que para isso ela também precisa oferecer para as pessoas meios e modos de perceber essa cidade, de vivenciar essa cidade de forma plena, e que tanto a cidade vai influenciar as pessoas com questões da história, vai influenciar a história dessas pessoas, as memórias dessas pessoas, mas também que essas pessoas vão influenciar na história e memórias dessas cidades. Não apenas os cidadãos que realmente moram nessas cidades, mas também os cidadãos viajantes, né, esses turistas que passam temporariamente por essa cidade, vão influenciar de nesse modo histórico e de memória dessa cidade. Mas também o autor ele vai falar sobre como que essa cidade, com o passar dos anos, elas vão se inflando, vão crescendo, e por isso é, as pessoas que vivem nelas vão precisar de maior tempo de deslocamento, e com isso, com o desenvolvimento tecnológico, são criados novos espaços de vivência. Então, existe o cyberespaço agora, as pessoas não vivem apenas o real, existe também um virtual que elas vão vivenciar, e que, ao ocupar esse espaço virtual, o espaço real ele acaba não sendo mais tão. Não existe mais uma vivência tão plena desse espaço real, porque é um espaço de passagem, né? Um espaço de que não existe
somente isso, existe outro local para que ocorra a socialização e que a vida ela começa a ser muito corriqueira e muito agitada e que esses espaços de circulação eles acabam não recebendo mais tanta atenção. E nisso a gente apresenta esse projeto desenvolvido pelas artistas paranaenses Eliane Prolich e Laris Chip, que elas vão apresentar esse projeto inteirinho. Esse projeto ele vai consistir na plotagem de fotografias no teto das passarelas subterrâneas dos terminais de Curitiba. Curitiba é uma cidade em que a mobilidade urbana do transporte público ela é feita por ônibus, então é necessário que exista nesses terminais passarelas subterrâneas que para facilitar e que para propor mais segurança para essas pessoas seja de modo subterrâneo. Então, nesses espaços, as pessoas elas vão passar correndo praticamente, elas vão passar rápido para poder pegar o próximo ônibus ou para ir para o seu compromisso, e com isso ela acaba não vivenciando esse espaço de transição, né? Esse espaço que é só uma passarela, é só uma passagem. Então, quando as artistas elas propõem essas plotagens nos tetos, as pessoas vai causar um certo estranhamento, mas também as pessoas elas vão se ver ali nessa plotagem, porque essa questão do espelhamento, ela vai propor também um movimento, vai propor esse espaço de mudança, né? Vai propor esse espaço de caminhada e que as pessoas que estão no teto na fotografia também são, consequentemente, as pessoas que estão percorrendo por esse espaço, né? Então, partindo desse princípio, a cidade ela vai ser também um espaço educador, já que ela vai influenciar na vida dessas pessoas. O Gadotti, o Paulo Freire, eles vão falar um pouco sobre isso, de como que é necessário, então, que a cidade ela exista enquanto educadora e que a cidade ela também seja educanda, que a cidade ela sofre influência das pessoas que vivem nela e com isso ela aprende todos os dias, né? E que esses espaços de socialização, da cultura, esses espaços de criação, eles não ocorrem apenas pelo que a gente faz na cidade, mas também pelo que a gente cria com ela e a partir dela, e como que os grupos sociais eles vão influenciar na cultura e vão influenciar na estética dessa cidade, e que também a cidade ela é feita por nós, e que nós também somos feitos pela cidade que a gente ocupa. Então, para finalizar, a gente vê essa cidade como centros urbanos como esse espaço de socialização e que precisa que ocorra uma maior atenção desse trabalho, que exista uma maior atenção do que é essa cidade, essas pessoas que ocupam essa cidade, elas conseguem experienciar essas possibilidades de criação e de aprendizagem de forma integral. É necessário também que sejam valorizadas as manifestações culturais e artísticas para que todos os cidadãos ocupem todas as regiões dessa cidade. Então, que as pessoas da periferia elas possam se sentir convidadas a ir aos espaços culturais e artísticos que estão no centro da cidade, que consequentemente, podem vir a necessitar de um grande espaço de deslocamento e que esse espaço de deslocamento também seja perpassado por questões de enriquecimento cultural, artístico e social também. Então, que todos esses espaços, eles se comuniquem. Então, não só a escola e a universidade, elas influenciam a cidade, mas também que a comunidade influencie a cidade, que exista esse diálogo de formação das pessoas que ocupam esses espaços e que, por consequência, a gente vê que existe uma certa defasagem legal, uma certa defasagem nas leis que fundamentam essas necessidades e que é necessário que exista uma readequação, um repensamento para incentivar essas potências de criação das comunidades que ocupam esses espaços, né? Então, essa foi uma pequena pincelada da nossa pesquisa. Essas foram as referências que nós usamos. A gente agradece muito a atenção e aqui fica um contato de e-mail, caso seja necessário. Agradecemos a atenção. Muito obrigada.